Oi, Carol, tudo bem, minha linda? Seja bem-vinda, amada. Que bom te receber aqui neste horário, nessa live, que coisa boa. Vamos fazer o seguinte, eu e você, vamos compartilhar essa live aqui com outras mulheres também. Aproveita e compartilha aqui, vamos clicar aqui na setinha aqui embaixo e vamos compartilhar essa live com outras mulheres. Já compartilhei com algumas mulheres, essa live vai ser bem relevante. É um assunto que muitas mulheres me perguntam aqui e eu decidi então fazer a live para tirar todas as dúvidas de vocês sobre jejum, sobre oração, sobre esse propósito, como fazer e vamos aproveitar bastante essa live de hoje, tá? Mas vamos lá. Qual é o tema da nossa live hoje? Jejum e oração, fortalecendo a nossa conexão espiritual. Jejum e oração, fortalecendo a nossa conexão espiritual. Vem chegando aqui, né, para nossa live, a Carol já tá aqui e eu tenho algo muito precioso para compartilhar aqui com vocês, né? A Carol certamente já está com o papel e a caneta na mão, né, Carol? Para escrever tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui. E hoje eu vou deixar os comentários abertos, tá? Então, conforme vocês vão tendo dúvidas, já pode aproveitar e compartilhar aqui nos comentários para ir sanando as dúvidas de vocês e eu poder já auxiliando vocês aí nessa jornada aí durante a live, tá? E eu trouxe esse tema hoje porque, como falei anteriormente, é um tema que tem sido muito perguntado aí pra mim, né? Tanto aqui no online quanto no presencial. Alexia, o que é o jejum? Como fazer o jejum? Né? São dúvidas bem recorrentes. Eu decidi então trazer todo o conteúdo de muito valor aqui para compartilhar com vocês e a gente construir algo juntas aqui, tá? Como terão outras mulheres que vão assistir essa live depois, seja aqui no Instagram ou seja pelo canal do YouTube, eu quero me apresentar, né? Meu nome é Alexia Rovares, eu sou mentora comportamental e personal de mulheres e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual, tá? Então vamos lá. Se você que vai assistir essa live depois não me segue, começa a me seguir, se inscreve lá no canal do YouTube também, para que você tenha acesso a todos os conteúdos que eu vou compartilhar, que eu compartilho diariamente aqui voltado para o alinhamento desses 3 pilares, tá? Mas vamos começar aqui a nossa live então, trazendo esse tema jejum e oração, né? Eu vou discorrendo o tema conforme vai surgindo dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou auxiliando aqui nessa caminhada, tá? Então vamos lá. Antes da gente falar do jejum, a gente vai falar sobre a oração. Eu separei alguns pontos aqui que eu considero essencial para que fique bem claro o poder da oração, né? E o quanto ela de fato afeta aqui o mundo natural, o quanto a oração ela atinge também o nosso mundo natural. Não se trata apenas de atingir o mundo sobrenatural, a gente atingir o sobrenatural, mas atingir também o natural, tá? Então, o poder da oração. Pode, se você quiser anotar e escrever aí, você pode compartilhar, tá? A Bíblia Sagrada, ela apresenta a oração como um elo permanente de comunicação entre nós e Deus. É o meio pelo qual nós nos conectamos com Ele e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Então a oração é uma forma de eu conversar com Ele e também de ouvi-lo. A oração é uma forma que eu desenvolvo tanto a fala quanto eu desenvolvo a escuta. Ou seja, ao mesmo tempo que eu exponho para Deus aquilo que está no meu coração, né, nesse mesmo tempo, essa conexão, esse relacionamento promove uma sensibilidade a ponto de eu conseguir compreender o que Deus quer de fato que eu faça, tá? Então, tem essas duas funções, né? A função primordial é a conexão com Deus, mas é uma forma, dentro dessa conexão é a gente conseguir conversar com Deus, mas ao mesmo tempo ouvi-lo também, tá? Quais são os benefícios que a oração nos traz? Vamos lá. Ela alimenta o nosso espírito. Então eu sempre falo aqui sobre a importância da gente alimentar o nosso espírito. E a oração é uma ferramenta primordial para quem deseja alimentar o seu espírito. Se você quer se conectar mais com Deus, se você quer conectar com a essência dele, você precisa
inserir na tua rotina a oração, tá? Outro benefício, promove sabedoria. O que a Bíblia diz? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Conforme nós nos conectamos com a essência dele, conforme nós conhecemos ele, conforme nós conhecemos os princípios que ele dita a nosso respeito, que ele dita para que a gente possa cumprir aqui, quanto mais eu tenho esse contato com a essência de Deus e com os princípios dele, mais eu desenvolvo algo que é da essência dele, que é a sabedoria. Existe uma sabedoria que é do mundo, né? Uma sabedoria que o mundo nos oferece, mas uma sabedoria que os céus nos oferecem, ou seja, que Deus nos oferece, que é uma sabedoria, como a Bíblia diz, que ela acima de tudo é pura, ela é bondosa, ela é imparcial, ela é sincera. É uma sabedoria que vem do alto, tá? Quando fala aqui que o princípio da sabedoria é temer a Deus, conforme eu conheço ele e conheço os seus princípios, mais eu tenho temor, né, a Deus. Então, o princípio aqui da sabedoria é temer a Deus. Outro benefício da oração, tá? O alinhamento entre os planos de Deus com o nosso coração. Então, o que acontece? Quando nós oramos, né, talvez, eu não sei qual é o estágio, não gostaria de falar a palavra estágio, mas qual é o momento da tua vida, né, como está essa tua relação com Deus? Talvez você esteja completamente afastada agora, ou talvez não, você iniciou a tua caminhada com Deus nesse momento, né? E é natural que quando a gente inicia a nossa caminhada com Deus, a gente queira impor para Deus aquilo que nós desejamos. E a gente pode pedir para Ele aquilo que desejamos, sim, porque a palavra diz, vocês não recebem porque vocês não pedem. Quando pedem, vocês pedem mal, com as más intenções do coração de vocês. Então a palavra diz que a gente pode pedir ao Senhor, a gente pode pedir. Mas conforme a gente se relaciona com Ele, conforme a gente se conecta com a sua essência, mais maior é esse alinhamento entre eu e Deus. Então, aquilo que eu vou pedir já estará alinhado com aquilo que Ele quer me conceder. Então, num primeiro momento, se eu estou muito distante de Deus, é natural que eu peça coisas que eu acho que é bom para mim. Conforme eu me relaciono com Deus, Ele começa a alinhar o nosso coração com o coração dele. Entende? Então, a oração promove esse alinhamento, tá? Outro benefício, direcionamento para as decisões. Então, a oração, ela promove esse direcionamento, né? Se a gente está em contato com Deus, quanto mais sensível eu fico à voz de Deus, mais sensível eu fico às direções que Ele quer me dar em relação a todas as áreas da minha vida. Então, é uma forma de eu me conectar com Deus a ponto de eu não controlar a minha vida e quem controla é Ele que me direciona, né? Ele que me dá o discernimento aí para tomar as decisões. Outro benefício, experimentarmos a paz que excede todo o entendimento. Então, a oração, no momento de angústia, por exemplo, quando você vem no teu secreto, expõe teu coração para o Senhor e diz para Deus, né, que você e clama para Deus ajuda, clama para Ele um auxílio, e você está angustiada, está aflita, você experiencia dessa paz. E essa paz que excede todo entendimento, só Ele pode promover. O que a Bíblia diz? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o descanso, essa paz que ela provém do Senhor, ela é através da oração, tá? Outro benefício, ela nos ajuda a vencer as tentações. A tentação não é algo que vem de Deus, tá? A tentação não é algo que vem de Deus, porque Deus ele não tenta ninguém. Deus ele não tenta ninguém. A tentação é uma inclinação já da nossa própria carne. Ou seja, eu já tenho o desejo de cometer aquele pecado, cometer aquela iniquidade, e o inimigo, sabendo disso, ele me tenta ali onde há um declínio, onde há uma inclinação da minha carne para cometer aquela tentação. Mas conforme nós nos relacionamos com Deus, quanto mais temor eu tenho a Ele, quanto mais eu preencho o meu espírito, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu consigo vencer as tentações. Por quê? Porque quanto mais eu conheço os princípios dele, conheço a ele, aqueles comportamentos que antes eu fazia, que para mim eram naturais, o Espírito Santo começa a promover essa inquietação de modo que eu já não consigo mais ter. Travou um pouquinho aqui, amadas, que eu recebi uma ligação, mas já voltou, tá? A Fábio tá aqui também, minha amiga, seja bem-vinda.
outro benefício, tá? Nós recebermos o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós confessamos os nossos pecados, confessamos as nossas iniquidades, confessamos as nossas falhas, instantaneamente nós somos perdoadas. Porque Deus, ele é misericordioso. Nos dias de hoje, né, com a obra finalizada de Jesus na cruz, quando eu exponho para Deus, né, que eu estou arrependida de uma decisão que eu tomei, de um comportamento que eu tive, instantaneamente Deus nos perdoa. Por isso que o Evangelho se trata? O Evangelho se trata de arrependimento. Então, nós temos, né, é natural que a gente vai falhar, que a gente vai errar, mas mais do que errar ou acertar é a disposição do nosso coração de querer se arrepender, né? Então, a gente recebe, então, o perdão dos pecados por meio da oração. Vamos para outro ponto. Por que as pessoas não oram, né? Eu separei alguns motivos por que as pessoas não oram. Primeiro é que elas não se sentem dignas, porque elas olham para os seus pecados. Eu já ouvi muita gente falando assim, como é que eu vou orar? Olha o tanto de coisa ruim que eu fiz. Minha filha, a nossa natureza, a natureza humana, ela é uma natureza ruim. Ela se inclina para o pecado, ela se inclina para o mal. A natureza humana, ela se inclina para o mal. Então, a nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza ruim. Porque é uma natureza que vem lá de quem? De Adão, né? Então, a nossa natureza já é, por si só, uma natureza pecadora. Então, o que acontece? Quando eu olho, né, para uma perspectiva de que eu não mereço orar porque eu não sou digna da oração, nem eu nem você somos dignas de nada, então. Porque tudo isso aqui é graça. A gente não de fato não é digna, mas Deus na sua misericórdia, Deus na sua graça, Deus no seu amor imensurável por nós, Ele permite essa conexão, esse livre acesso que nós temos com Ele, tá? Então, assim, por que as pessoas não oram? Porque elas não se sentem dignas. Elas não se sentem dignas porque elas olham mais para suas falhas do que para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, a obra finalizada de Jesus na cruz, tá? Outro motivo pelo qual as pessoas não oram: em muitos momentos elas sentem desânimo e ficam sem forças para orar. Quando nós começamos a ter uma rotina de oração, você pode perceber assim, quando você determina que você vai acordar tal horário, você vai acordar mais cedo para ter uma intimidade mais, para você se conectar mais com Deus, ou você determina um propósito de oração, terão vários dias ou vários momentos que você não vai querer acordar, que você não vai querer levantar para fazer aquilo que você se dispôs a fazer. Por quê, gente? Existe, né? É importante você entender que a oração, a gente consegue ver o mundo natural, mas existe um mundo que a gente não consegue ver, mas que ele existe, né? Que está, que é aqui em cima, que é a luta, né? Então, quando eu me volto completamente para Deus, quando eu tento me conectar mais com Ele, quando eu busco mais a Deus, é natural que comece a gerar o quê? Mais lutas. O inimigo nunca vai querer que você ore. Porque a oração é uma forma de eu me conectar com Deus, é uma forma de ouvir a voz dele, é uma forma de eu receber as direções que Ele tem para minha vida. É uma forma de eu vencer as tentações. É uma forma de cadeias serem quebradas. É uma forma de eu vencer as barreiras. É uma forma de eu me conectar com Deus a ponto de, a partir do momento que eu me volto para Deus, eu fico de costas para o mal. Então, se você está passando por luta porque você se voltou para Deus e a oração tem te gerado essa luta, então fica tranquila. A luta representa que você já venceu o pecado por meio de Jesus Cristo. Quanto mais luta tiver, significa que você está no caminho certo, porque você está mais conectada com Deus. Você não quer passar por luta, é só você se afastar de Deus e você se voltar completamente para o mal. Tá? Então, esses momentos de desânimo que acontecem, eles são naturais. Porque existe uma luta sempre acontecendo para que a gente de fato desista de orar. Em todo o tempo. O inimigo, ele sempre vai
vai tentar tirar a energia de nós, a disposição, o foco. Talvez você se compromete a acordar a tal horário, você coloca o celular para despertar, ou esquece de colocar o celular às vezes, né? Porque você quer muito orar, mas você, poxa, eu quero acordar aquele horário, acontece algum problema, o teu celular dá pane e não desperta. Então o inimigo vai tentar todas as formas possíveis para que você não se conecte com Deus. A Carol colocou aqui, muito verdade isso. Eu estava mal nesses últimos dias, e os 2 dias eu não orei. Hoje já orei, pedi perdão e voltei à rotina normal de oração. E ok, o que o inimigo quer que aconteça? Que a gente fique mal a ponto de a gente não ter um relacionamento com Deus. Tudo que o inimigo quer é roubar a alegria do nosso coração. Porque a partir do momento que ele rouba a alegria do nosso coração, em virtude das tribulações na qual nós estamos passando, a gente tende a se afastar de Deus. Só que ali é o nosso refúgio, ali é a nossa fortaleza, entende? Então esses momentos de desânimo, eles vão acontecer. E muitas pessoas deixam de orar porque elas não têm força para orar. Porque elas se sentem desanimadas para orar, mas você precisa perseverar em oração. Com vontade ou sem vontade, dobra o teu joelho, minha filha, e vai. Tá? Então vamos lá. Outro motivo pelo qual as pessoas não oram. Elas não oram porque elas acreditam que não sabem como orar. É muito comum eu ouvir, né, de algumas pessoas: Alexa, mas eu não sei orar como você. Amadas, não tem oração bonita para os céus. A oração bonita é aquela que você faz. É uma oração sincera. A palavra diz assim: eu procuro adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é você chegar diante de Deus e você expor o teu coração dentro da tua vulnerabilidade, como não sei quantas são mães aqui, mas quantas vezes os teus filhos chegam diante de ti e abrem o coração deles para vocês, pedem algo para vocês, sem reservas, chegam diante de vocês sem reservas. Nós somos filhas. Então a oração é chegar diante de Deus e eu simplesmente ter uma conversa com Ele. Como a gente está conversando aqui agora, não tem oração bonita. Não existe a oração que vai chegar mais aos céus porque as palavras são mais bonitas. Mais importante do que a disposição do nosso corpo é a disponibilidade, a disposição do nosso coração. Eu posso orar com palavras muito bonitas, utilizar a Bíblia para discorrer aqui a minha oração, mas o meu coração ainda está repleto de orgulho. Enquanto, às vezes, eu posso também, ao mesmo tempo, não conhecer tanto da palavra, mas eu tenho um coração completamente rendido ao Senhor, tenho dificuldades em algumas palavras, e eu chego diante de Deus com a minha humildade, com o meu coração completamente quebrantado diante da sua presença. Qual é a oração que vai agradar mais o coração do Senhor? É a oração que a gente, como os fariseus, né, que conhece a palavra toda bonita, fala bonito, mas tem um coração cheio de orgulho? Ou aquele coração quebrantado e humilde? Por isso que a palavra diz, né? Deus, ele não resiste aos humildes, mas ele resiste àquele que é orgulhoso, né? Então, a oração, eu e você, a gente tem esse livre acesso a Deus. Você não precisa seguir uma doutrina para chegar até Ele. Você simplesmente pode, aonde quer que você esteja, no teu carro, no teu quarto, dirigindo, almoçando, conversando com Deus, Ele vai estar ali contigo, tá bom? Alexia, mas se você puder expor mais como orar, traz isso pra gente, eu vou expor isso pra vocês. Eu separei alguns pontos aqui de como você pode orar, tá? Fale com Deus sendo vulnerável, abra o seu coração para Ele. Imagine que você está conversando com alguém que você ama muito, alguém que tem acesso ao teu coração. Imagina a tua melhor amiga, ou talvez o teu esposo, alguém que tem acesso ao teu coração, que você pode chegar diante dessa pessoa sem reservas e simplesmente expor o teu coração para ela. É dessa forma que Deus quer que a gente chegue diante dele, tá? Outro ponto, converse com Deus pedindo para que a vontade dele seja feita acima de todas as coisas. Quando Jesus estava lá no Getsemane, o que Jesus disse para Deus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Jesus falou isso por 3 vezes, mas se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Então aqui Jesus nos ensina que a gente pode expor para Deus aquilo que nós desejamos,
Mas ao final da nossa oração, a gente precisa entregar aquilo para Deus e pedir para que Ele faça a vontade dEle para a nossa vida. Que é boa, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É isso que a Bíblia diz. Então sempre dizer, Deus, eu quero isso, porém que seja conforme a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor para mim, tá? Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: proclame em suas orações e diálogos com Deus a frase em nome de Jesus, tá? A Márcia colocou aqui, orar não depende de sentimentos, mas de decisão. Exatamente, né? O que a gente pontuou ali anteriormente. Não espere você estar alegre, você estar com forças para poder orar. A oração depende da decisão. Se depender do sentimento, gente, geralmente você não vai sentir, às vezes, vontade de estar perto, de ler a Bíblia, de orar. Você não vai sentir essa vontade, porque existe essa guerra espiritual acontecendo em todo o tempo, tá? Então proclame suas orações e diálogos com Deus, né? E clamando a palavra em nome de Jesus, porque em nome de Jesus significa... O que a palavra diz? Que todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. Então ninguém fica em pé diante do nome de Jesus. Tudo está abaixo do nome de Jesus. Então quando eu oro, né, e falo, olha, né, você vai declarar uma cura sobre a vida de alguém, eu declaro cura sobre essa enfermidade em nome de Jesus. Quando a gente vai declarar sobre a nossa vida, eu declaro que esse mês vai ser um mês abençoado, que as portas vão se abrir, que vai haver restauração na minha família, né? Enfim, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque toda enfermidade tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Todo ataque tem que ser cancelado em nome de Jesus. Toda miséria, todo espírito maligno tem que ser cancelado em nome de Jesus, porque tudo está abaixo do nome dele. A Marta colocou aqui, assim, eu vou deixar gravado aqui no Instagram, tá? A live vai ficar gravada assim. Que bom ter vocês aqui, minhas lindas. Ótimo, Carol. Quando os discípulos, é legal você perguntar sobre isso, porque quando os discípulos chegam para Jesus e diz assim, Jesus, nos ensina a orar, o que Jesus fala para eles? Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Essa é uma oração que Jesus nos ensina. É uma oração de entrega. É a mesma coisa que Jesus falou aqui. Você pode orar se você se sente confortável pelo Pai Nosso? Ok, ótimo, tá? Você pode chegar diante de Deus, porque o Pai Nosso é que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. O Pai Nosso, ele relata isso, que a gente entrega para Deus aquilo que já pertence a Ele, e Ele determina aquilo que Ele vai fazer sobre a nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para nós, tá? Então o Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensina, inclusive, né, eu citei aqui um exemplo de você entregar, assim como Jesus entregou. Se você quiser orar o Pai Nosso também, pode ser pelo Pai Nosso, sem problemas, tá? Existem 4 tipos de oração, se você quiser anotar aí, tá? A oração de súplicas. O que é uma oração de súplicas? É muito mais intenso e com urgência. Implorar, por exemplo, né? Por exemplo, eu já fiz orações de súplica sobre algumas questões aqui, né? Que eu tava num momento de desespero, que eu precisava resolver algo assim, muito urgente, muito importante, algo que estava me desafiando muito, que eu não via estratégia nenhuma. Eu cheguei diante de Deus e disse, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma oportunidade, uma estratégia. E teve momentos que Deus me deu uma estratégia, teve momentos que Deus me mostrou aquilo que Ele estava me ensinando, ou que Deus ficou em silêncio, porque Ele queria simplesmente trabalhar coisas no meu coração. Então, a oração de súplicas é uma oração onde eu imploro, né, uma oração intensa, como se eu estivesse implorando por ajuda, tá? Que remete a um senso de urgência, que eu preciso de algo nesse momento. Eu assisti um vídeo uma vez do Thiago Brunet, até não sei se vocês conhecem ele. Ele também é um pregador aí de boas notícias, né, das boas novas. E o Thiago Brunet falou que numa oração de súplica dele, ele foi sequestrado, se eu não me engano ele foi sequestrado, e ele estava dentro do carro dizendo, Deus, eu preciso da tua ajuda, eu não quero morrer dessa forma, né? E a oração dele foi atendida naquele momento, né? Ele sofreu um ataque e Deus livrou ele daquele mal. Então a oração de súplica é implorar para Deus. A oração é uma conversa com Deus. Então a gente tem aqui a oração e súplicas e a oração que é a conversa com Deus.
eu tô aqui, né? A gente vai fazer uma oração aqui. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, né? Eu te agradeço, eu quero expor isso no meu coração. Deus, eu tô angustiada com isso, tô aflita com isso. Senhor, me dá uma estratégia. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu quero te agradecer. Então, enfim, uma conversa com Deus é a oração, que você pode fazer, gente, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você não precisa esperar a missa ou o culto para você fazer uma oração. Você pode fazer todos os dias. E é esse o convite que Deus tem para mim e para você, para que a gente tenha esse relacionamento efetivo com Ele diariamente. Que a gente não encontra Deus só no domingo, só no culto, só na missa. Deus é que é livre acesso, amados. Então, qualquer lugar que você esteja, no teu banheiro tomando banho, você pode conversar com Deus, tá? Outro tipo de oração é a intercessão. O que é intercessão? É orar em prol de alguém. Tá? Então você dedica o seu coração e intercede por uma outra pessoa. A intercessão é, em vez de eu estar orando simplesmente pelas minhas causas, eu vou estar orando pela causa de alguém ou por uma causa coletiva, talvez, por exemplo, né? Então, eu posso orar aqui, por exemplo, quando eu falo para vocês que eu faço a campanha de oração, alguém deseja colocar uma oração aqui nos comentários, isso é uma oração de intercessão, eu estou orando pela tua causa. Então, a oração de intercessão é a oração pela causa de alguém, tá? Ou uma causa coletiva. Talvez eu quero orar pela minha nação, orar pelos hospitais, orar pelos enfermos, né? Orar pelos políticos. Isso é uma oração de intercessão, tá? E o outro tipo é a oração de ação de graças, né? Então, é quando nós oramos agradecendo mesmo em meio aos desafios que nós estamos vivendo. Então, uma oração de ação de graças é uma oração onde eu chego... Tudo bem, Lu? Que bom ter você aqui, minha linda. Uma oração de ação de graças é quando eu chego diante de Deus, mesmo sobre as tribulações que eu tô passando, eu agradeço a Deus. Deus, eu te agradeço, né? Pela minha saúde, agradeço pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Agradeço, Senhor, pelo teu amor, agradeço pela tua provisão, pelos teus livramentos. Então, a oração de ação de graças é uma oração onde eu agradeço a Deus, mesmo em meio às tribulações que eu estou passando, tá? Bom, amadas, tá fazendo sentido para vocês aqui a forma como eu tô explicando? Se sim, está fazendo sentido, coloca nos comentários aqui para mim, tá? Se tá ficando claro para você tudo que eu tô explicando, se você tem alguma dúvida, já pode colocar nos comentários, que antes de eu prosseguir aqui para a próxima parte, que é sobre o jejum, a gente fica um pouquinho mais na oração conforme você expor aqui as suas dúvidas, tá? Então escreve aí para eu saber que tá tudo claro, porque o silêncio pode representar que tá tudo claro, que vocês estão focadas aí anotando tudo, ou que vocês não estão entendendo nada. E isso é preocupante. Então coloca aqui. Ótimo, ó. A Carol colocou aqui que ela faz as 4 orações tudo junto. Pode ser, tá? Eu geralmente faço isso tudo junto também. Eu oro por alguém, oro pelas minhas causas, né? Às vezes faço as 3 orações, não por súplica, mas intercedo por alguém, oro agradecendo. Então, pode fazer todas no mesmo tempo. E o Espírito Santo te conduz, geralmente não, o Espírito Santo te conduz nas orações. Quando a gente convida Jesus para fazer parte daquele momento, tá? Você vai perceber que não vai ser uma oração baseada no intelecto humano, mas o Espírito Santo vai te usar para orar. Ele que vai interceder ali por você. Entende? Então, coloca diante de Deus, convida. Jesus, faça parte desse momento comigo. Espírito Santo do Senhor, esteja aqui comigo e ora junto comigo. Intercede por mim. E vai sair coisas de dentro de você que você nem estava programando orar, né? E Deus vai te usar para aquele momento. Então tá bom. Márcia colocou que tá tudo ok, Lu também. Então vamos prosseguir. Agora, minhas lindas, nós vamos pro jejum, tá? Agora a gente vai pro outro tema, né, dessa live, que é o jejum. Nós falamos sobre a oração, agora nós vamos falar sobre o jejum. O que é importante primeiro que você compreenda, tá? A Carol, aqui antes de eu prosseguir, a Carol colocou que ela teve uma experiência muito linda, né, que ela não sabe explicar. É porque a presença de Deus promove isso, né? Ele nos leva para um lugar, né, aqui dentro de nós que a gente nem imagina que existe. E esse lugar é a presença de Deus. Ele leva para a presença dele.
né? Então é muito lindo mesmo. Não tem como explicar, né, Carol? Mas eu entendo que você tá falando. Essa sensação só a presença dele pode promover, tá? Que lindo isso. Isso é porque você chegou diante de Deus com o coração quebrantado, sabe? Não precisa de palavras bonitas. Você chegou com o coração completamente quebrantado ali e a presença dele estava ali contigo. Então é acessível. Deus é um Deus acessível, é um Pai acessível. A gente que sofistica demais muitas vezes nosso relacionamento com ele, né? Mas vamos lá. Dando início aqui sobre o tema do jejum, o que é importante você entender, tá? Que o jejum, ele não se limita a uma religião específica. Então eu não sei se você é católica, se você é evangélica, não se limita a uma religião específica. O jejum é algo que está descrito na Bíblia. Aqui, deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Ó, é algo que está descrito na Bíblia. Então se você abrir a Bíblia, todo o tempo, desde o Antigo Testamento, fala sobre o jejum, né? No Novo Testamento fala sobre o jejum. Então a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre esse tema. Então é algo que está aqui na palavra. Independente de qual seja a tua religião, e é por isso que aqui no Instagram eu não falo sobre religião, eu falo sobre Deus, né? O nosso relacionamento com Ele, tá? Então, amadas, o jejum é algo que está aqui descrito na palavra, tá? Então esse é o primeiro ponto. O que significa, Alexia, jejuar? Jejuar significa não comer e eu vou discorrer aqui para você ir escrevendo, tá? Mas primeiro, jejuar significa não comer e nem beber. Então, o jejuar, ele faz muito, muito bem, mas muito bem mesmo para o nosso corpo, para a nossa mente. Se você já fez algum tipo de jejum, por exemplo, alimentar, né? Um jejum intermitente, por exemplo, no primeiro momento vai ser um pouco desafiador para você, mas depois ele vai te trazer inúmeros benefícios. Vai elevar o teu nível de concentração, o teu foco vai aumentar, a tua disposição vai aumentar. Então o jejum intermitente ele te fornece uma série de benefícios. O jejum espiritual é a mesma coisa. O jejum, quando você fica sem comer e às vezes sem beber, eu vou discorrer os tipos de jejum aqui, ele vai te trazer inúmeros benefícios para o teu corpo e para a tua mente também, tá? Jesus, ele nos ensinou que o jejum com propósito é muito mais do que apenas comer, do que ficar sem comer e sem beber. E é aqui que eu vou entrar, que aí você vai conseguir entender bem qual é a diferença do jejum sem a oração e o jejum com a oração. Por isso que eu comecei falando da oração, tá? Então é importante ao jejuar o quê? A gente primeiro entender que o jejum com propósito é muito mais do que apenas ficar sem comer e beber. Precisamos também nos concentrar em assuntos espirituais. Se eu quiser apenas cortar alguns alimentos específicos, significa que eu estou fazendo dieta e não simplesmente um jejum espiritual, tá? Então, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus jejua com o propósito de tentar se aproximar mais de Deus, porque ele é uma arma espiritual, o jejum é uma arma espiritual, né? De se aproximar de Deus e também de adorá-lo. Então Jesus mostrou a importância do jejum no seu próprio exemplo, né? Então se a gente olhar lá, Jesus antes de cumprir o seu ministério, quando a gente olha na Bíblia e vê Jesus, né, curando paralítico, ressuscitando mortos, curando enfermos, antes de Jesus e cumprir o seu ministério, Jesus ficou 40 dias no deserto. E ele ficou 40 dias em jejum. Então aqui Jesus nos ensina que ele ficou não apenas, né, sem comer e sem beber, mas ele ficou conectado com o Pai, com Deus Pai, em oração. Então o jejum, ele vem acompanhado com o quê? Com um propósito, que o propósito é determinado através da tua oração, tá? Mas vamos lá, aqui eu vou até ler a passagem que eu compartilhei, que eu escrevi aqui, para ficar claro para vocês, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, tá? Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus poderia ter feito isso com toda certeza, mas Jesus respondeu: as escrituras sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Que linda essa palavra, né? Aqui, amadas, Jesus, ele nos ensina que nós, seres humanos, não vivemos apenas,
né, da comida que nós alimentamos, que é algo essencial para nós, né? Mas de um relacionamento genuíno com Deus. Por quê? Porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então, se eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo, significa que eu tenho que primeiro o quê? Alimentar o meu espírito. É necessário alimentar o corpo? É necessário, mas eu preciso, de forma primordial, alimentar o meu espírito. Porque eu sou espírito. Então a oração e a meditação na palavra é uma forma de quê? De eu alimentar o meu espírito. É importante eu comer? É importante eu comer. Você não vai ficar o resto, vou determinar um jejum aí, né? Por 2 meses eu vou ficar sem comer e sem tomar água. Não, é perigoso para você. A gente vai explicar um pouquinho mais isso daqui a pouco, daqui para frente, né? É importante que você coma, que você se hidrate bem, mas a questão é quando o alimento ele me domina. Quando eu só satisfaço os desejos, né, do meu corpo, quando eu só satisfaço os desejos da minha carne e simplesmente esqueço do meu espírito, que é isso que a gente vai estar falando agora, tá? Eu vou explicar para vocês como jejuar de forma correta. O primeiro passo primordial para você jejuar de forma correta é entender que a oração ela é uma parte necessária do jejum. Então, se você decide fazer um jejum espiritual, você precisa compreender que a oração ela é uma parte necessária do jejum, tá? Se a gente apenas jejua e não concilia com a oração, o jejum ele deixa de ser um jejum espiritual para fortalecer o nosso espírito e passa a ser apenas um jejum alimentar. Decidi fazer um jejum intermitente. Não quero relacionar isso com propósito espiritual. Ok? Aí você está fazendo um jejum alimentar, um jejum de comida. Porque você quer cortar o glúten, quer cortar o leite, quer cortar refrigerante, mas não tem uma causa específica para você estar cortando isso. Você não conecta isso, não conecta isso com a oração, por exemplo. Então esse jejum passa a ser apenas um jejum alimentar, tá? Outro ponto importantíssimo do jejum, a gente deve sempre jejuar com um propósito, tá? Então eu separei aqui. O jejum pode ter muitos propósitos. Podemos derrotar fraquezas e problemas com o jejum e com a oração. A gente pode, né? Porque o jejum é uma arma espiritual. Algumas vezes podemos jejuar e orar pedindo ajuda e orientações para outras pessoas. Então a gente pode jejuar por alguém, né? Como um membro da família que esteja doente, por exemplo, e necessita aí da cura, né? O propósito do jejum, é importante você entender que o propósito do jejum não deve ser o de impressionar as pessoas, tá? Na Bíblia, Deus nos ensinou como jejuar, eu vou falar aqui para vocês. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens, para mostrar aos homens que eles jejuam. Então não é simplesmente para você fazer o jejum e sair na rua aí, né, com a cara de quem tá 1000 dias sem dormir, que tá passando fome, que tá com a glicose baixa, né, para você mostrar para as pessoas, eu tô fazendo um jejum lá, fiz um propósito com Deus. Não. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Você vai fazer o teu jejum e vai seguir a tua vida, tá? Em verdade eu vos digo que já receberam seu galardão, tá? Então quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas. Aqui é a outra versão, tá? Pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Ficou mais claro nessa versão, né? Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para que os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que o vê aquilo que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Entende, amada? Então o jejum é algo entre você e Deus. Você não precisa, claro, né? Não é que significa que você não pode falar para ninguém, né? A gente, por exemplo, tem lá um grupo de amigas que a gente é um grupo de oração, que é um grupo de intercessão, né? Que a gente jejua juntas, que a gente ora umas pelas outras, né?
que às vezes Deus coloca no coração de uma apenas fazer um jejum específico sobre uma causa específica e ela compartilha aquele jejum com a gente, ou eu faço isso também, olha, Deus me deu a direção de fazer um jejum X, né, por causa dessa causa. Então não tem problema, a questão é eu utilizar, tudo depende, gente, da intenção do nosso coração. Então, não agrada o coração de Deus sair daí eu ficar me achando que eu tô fazendo jejum. Ou me mostrar como uma coitadinha, né? Que o jejum tá acabando comigo. Não, isso não é algo que agrada o coração de Deus, tá? Observação importante, eu quero que você anote aí, se você tá escrevendo, o jejum, ele não é uma barganha ou troca, tá? Então, tudo que nós recebemos de Deus é fruto da graça. Então, não adianta você dizer para Deus assim, Deus, eu vou jejuar, em troca o Senhor me dá isso aqui que eu tô pedindo para ti. Gente, isso não é sábio e nem humilde da nossa parte fazer algo desse tipo. Lembra que eu falei lá anteriormente na oração? Quando você for orar, você ora, coloca diante de Deus aquilo que você precisa, expõe o teu desejo e diz, Deus, que seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. A mesma coisa acontece aqui com o jejum. O jejum, Deus, ele não nos deve nada. Ninguém nos deve nada. Quem dirá Deus? Deus, ele não nos deve nada. Então a gente não pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu vou jejuar durante 30 dias tal coisa. Em troca, o Senhor me envia uma provisão financeira porque eu estou precisando? Não, gente. Deus, o nosso jejum não muda Deus. O jejum não muda Deus. A nossa oração não muda Deus. Mas o nosso jejum e a nossa oração nos muda. Entende? Então a oração e o jejum não muda Deus. A oração e o jejum muda a Alexia. Por isso que é importante para nós que façamos jejum e oração. O amor de Deus não aumenta ou diminui se a gente faz ou não faz o jejum e a oração. O nosso valor não está naquilo que nós fazemos para Deus, mas naquilo que nós somos para Ele. Nós já temos o nosso valor. Jesus não ama mais a Alexia porque a Alexia jejua, porque a Alexia ora na madrugada, porque ela medita na palavra, porque ela serve a obra dele. O amor de Jesus não aumenta pela Alexia por causa disso. Ele simplesmente me ama porque eu sou a Alexia. E isso me tira de toda a carga que eu mesmo coloco muitas vezes, né, para me conectar com ele. A Carol colocou aqui, nossa, isso me fez lembrar das promessas que o povo gosta de fazer. Se eu conseguir tal coisa, eu vou andando até não sei onde. Isso mesmo, isso não é o que agrada o coração de Deus. Porque, sabe, a gente quer impor para Deus a nossa vontade. Quando a gente faz, por exemplo, algo nesse sentido, uma promessa, ou quando a gente, né, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou dar isso em troca. Gente, isso não muda Deus. O que Deus nos ensina é que seja feita a tua vontade. Então eu posso dizer para Deus, eu posso chegar a fazer um jejum com um propósito. Deus, eu estou passando por uma situação financeira desafiadora, né? E eu não sei, talvez, como eu não tenho maturidade para lidar com as minhas finanças, né? Eu estou tentando todas as alternativas, né? Você está tentando todas as alternativas possíveis para que um projeto cresça, para que ele... Vou botar o carregador aqui que está acabando a bateria. Eu posso colocar diante de Deus algo que eu estou necessitando, algo que eu preciso, porque Deus, ele já sabe daquilo que nós precisamos antes mesmo da gente pedir para ele. Mas eu posso chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu estou passando por essa situação financeira difícil, eu não sei como resolver esse problema, eu estou com essa dívida aqui que para mim é impagável, eu não sei como fazer. Eu vou jejuar para que o Senhor me dê uma direção, para que o Senhor abra os meus olhos espirituais, para que o Senhor me mostre uma estratégia, e para que o Senhor me ensine aquilo que tu queres me ensinar através desse processo que eu estou passando. Porém, que não seja conforme eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Então eu posso jejuar por uma causa? Eu posso jejuar por uma causa. A gente citou aqui, eu posso jejuar por alguém? Por exemplo, tem uma pessoa que está enferma, eu vou jejuar por aquela pessoa. Talvez alguém da tua família recebeu algum diagnóstico. Você vai fazer um propósito de jejum e oração pela cura daquela pessoa. Pode fazer. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Pelas minhas pisaduras, vocês foram sarados.
Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, é uma promessa. Então, eu posso orar para Deus, eu vou jejuar pela vida do fulano aqui da minha família que descobriu tal doença. Eu vou jejuar pela cura dessa pessoa. A gente tem que fazer. Mas sempre entendendo que a vontade é dele. Que a bondade de Deus não muda, ele fazendo ou não fazendo. Respondendo o nosso jejum, respondendo a nossa oração ou ficando em silêncio. A bondade de Deus para a nossa vida não muda. Eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando a gente olha para Jesus, eu sempre me emociono falando de Jesus, porque quando a gente olha para Jesus, ele chega no Getsemane e ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. E Jesus precisou tomar daquele cálice de sofrimento. Porque senão eu e você, a gente não teria recebido a salvação, não teria esse livre acesso que nós temos hoje. Não teríamos recebido a graça. Então Jesus precisou beber daquele cálice de sofrimento, mesmo sendo doloroso para ele, para que nós fôssemos impactados através do sacrifício dele na cruz. Algo que eu e você merecíamos. Então ele mostra que a vontade do Pai se prevaleceu. Por quê? Porque por alguns minutos, por algumas horas, o Pai ele se permitiu perder o seu filho por um tempo, mas ele não aceitou nos perder para sempre. Então Jesus teve que passar por uma dor para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. Por isso que lá na crucificação é o único momento em que Jesus não chama Deus de Pai, ele chama Deus de Deus. Deus meu, por que me abandonastes? Então, amadas, quando a gente olha para Jesus, que não era merecedor da cruz, diferente de nós, que nós éramos merecedores da cruz, quando nós olhamos para Jesus e Jesus, na sua humildade, diz: Pai, eu não quero passar por isso, porém que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. E Jesus teve que passar por aquela dor. É esse coração que Deus deseja que eu e você tenhamos. Que a gente chegue diante de Deus, assim como Jesus, e expõe aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, que a gente não quer passar pela dor. Mas às vezes Deus vai permitir a tribulação, vai passar um processo que a gente não quer, vai ainda permitir o deserto na nossa vida, porque Ele quer nos preparar para algo que só Ele sabe. Viver com Deus não é uma vida, não é viver para nós, simplesmente. Viver para o reino é mais do que conquistar, é sobre renunciar. Evangelho é sobre renúncia, amadas. Tá? Mas enfim, eu vou ficar aqui no tema, senão eu vou fugir muito aqui do que eu quero compartilhar com vocês. Quero saber se até agora tem alguma dúvida, né? Se vocês querem compartilhar aqui alguma coisa, tá? Então, se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, ou quiserem tirar alguma dúvida, pode colocar aqui, tá? Vou tomar uma aguinha enquanto isso pra gente continuar o tema aqui. Ó, a Bíblia, ela fala sobre 3 tipos de jejum, tá? Ai, que bom, Carol, que você tá amando a live. Eu amo, né, falar da palavra, amo falar de Jesus. Inclusive, nós vamos voltar com a campanha de oração logo. Daqui a pouco eu vou estar anunciando para vocês, tá? Daqui a pouquinho a gente tem campanha de oração e eu vou convidar vocês para fazer o jejum e a oração junto comigo, tá? A gente vai fazer isso juntas. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. A Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum, tá? O jejum total, o jejum com água e o jejum parcial, tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro, tá? Então vamos lá. O que é importante, tá? Primeiro você compreender o seguinte, que, como eu falei anteriormente, Deus ele não muda pelo nosso sacrifício. Então não adianta você fazer um jejum, tá? Que vai colocar em risco a tua saúde, né? Talvez você esteja gestante, por exemplo. Então, amadas, ou você sofre com diabetes, né? Ou a tua glicemia baixa muito rápido, ou você, enfim, tem alguma enfermidade. Sempre consultar um médico
e expor isso para o teu médico, para tua nutricionista, que você deseja fazer o jejum. E Deus vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer. Mas não adianta a gente olhar para o jejum como um sacrifício, fazer um sacrifício, porque senão a gente desconsidera o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E isso também não é uma humildade. É como se eu estivesse me sacrificando, como a Carol colocou aqui a promessa, para ter algo em troca de Deus, tá? Então, importante entender que jejum não é para ser um sacrifício. Ele vai ser desconfortável porque a gente vai mortificar a nossa carne, tá? E eu vou citar aqui direitinho para vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então vamos lá. O jejum total é quando você não come e nem bebe nada, tá? Esse tipo de jejum foi praticado por Esther, tá lá na Bíblia, antes de ela falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo, né? Então aqui ela ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. O jejum total deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo, seja de 12 horas a 3 dias, tá? De 12 horas a 3 dias. Esse aqui é um jejum mais radical que não deve ser praticado mais do que 2 ou 3 dias, tá? Tem gente que quer fazer o jejum parcial por 5 dias, 10 dias. Não é o recomendado, tá bom? Então, passar muito tempo em jejum total pode, causar danos graves à saúde e até mesmo causar a morte. Então, seja prudente. Ficar doente ou morrer por causa do jejum não glorifica a Deus, tá? Antes de jejuar, é importante entender qual o jejum que Deus quer que você faça. Então, amadas, não existe jejum melhor ou jejum pior. Existe o jejum que Deus pede para você fazer. Deus já me pediu para fazer jejum de 24 horas, já me pediu para cortar refeições, já me pediu para cortar alimentos específicos. Ele já me pediu uma série de jejuns, mas nenhum deles expôs a minha saúde a risco. Nenhum deles. Eu me expus a risco porque eu negligenciei algo que Deus não apontou para eu fazer. Mas eu negligenciei, eu vou citar daqui a pouquinho, tá? Não, já vou citar agora porque já tá dentro desse tema aqui. Uma vez, eu tava numa correria no meu trabalho, enfim, trabalhava horas atendendo de uma hora para outra, assim, né, de um lugar para o outro, e todo momento atendendo, e eu atuando como personal, às vezes 15, 16 horas no dia, saindo de um lugar para outro, carregando peso e aquilo e tal. Eu decidi fazer um jejum total, né, de algumas horas, e por alguns momentos, assim, da semana, tá? E teve uma vez que eu tive uma crise de hipoglicemia bem feia numa academia que eu tava atendendo. Eu fui atender uma cliente, eu passei muito mal, e ela é uma grande amiga minha. Ela disse: tu tá jejuando? Eu falei sim, só que o que acontece? Naquele período ali eu tava muito exausta fisicamente, me do trabalho, e ela disse assim: amiga, como que tu me jejua fazendo esse jejum total de horas, sabendo que tu tens uma rotina exaustiva dessa? Entende? Então, se você vai fazer um jejum desse, faz final de semana, que você vai estar em casa, né? Vai estar descansada, vai conseguir dormir bem, mas dormindo pouco, trabalhando um monte. Por quê? Deus, ele não quer o teu sacrifício. Então, eu tive uma crise de hipoglicemia, que precisei tomar medicação na veia, entende? Então, Jesus, ele não quer que a gente faça isso. Então, aquilo que eu estou compartilhando com vocês é algo que eu já vivenciei. E que eu posso dizer para vocês, porque aquilo que eu estou compartilhando aqui são coisas que eu vivo de fato, tá? A Carol colocou aqui: se for 12 horas, por exemplo, pode ser das 8 às 8 da manhã ou dormindo não conta. Não, amada, claro que conta, tá? Amadas, o teu jejum, a forma como você vai fazer, você determina diante de Deus. Eu já fiz jejum nesse tipo e tá tudo bem. Deus, eu vou ficar 12 horas sem comer, né? E sem beber água, um jejum total. E enfim, daí você coloca a causa, o propósito do teu jejum, tá? Mas pode ser. As regras do teu jejum, quem faz é você, tá? Então não existe uma regra para você fazer o jejum. A regra, quem faz, somos cada um de nós. Eu nunca fiz um jejum, falei que eu já fiz jejum total, mas eu nunca fiquei sem água, tá? Nunca fiquei sem água. Então, eu sempre já fiz o jejum, mas nunca fiquei sem consumir água, tá? Você pode fazer no jejum e dizer: olha, eu vou consumir água e chá. As regras do jejum, quem determina é você, tá? Então é importante salientar isso. As regras do jejum, quem determina é você, tá bom?
O outro jejum, que é o jejum com água, que é o que às vezes eu faço, né? Geralmente faço, às vezes eu faço, se Deus me direciona, é o tipo de jejum mais comum, em que você não come nada, mas bebe água, tá? Então o jejum com água, ele já pode ser praticado por tempos mais longos comparado ao jejum total, tá bom? Então quando o jejum, por exemplo, enquanto o jejum parcial ou total, ele dura de 12 horas a 3 dias, ele pode durar mais do que 3 dias. E é bom, tá? Se você for fazer um jejum mais do que 3 dias, é bom você inserir, além do consumo de água, inserir talvez alguns isotônicos, né? Ou água de coco, por exemplo, porque vai manter os seus sais minerais, vai fornecer uma glicose para não te dar crise de hipoglicemia. Então, amadas, se você vai começar a fazer o jejum agora, não começa fazendo loucura, tá? Quando eu comecei a fazer o jejum, né, eu comecei cortando uma refeição do meu dia. Eu vou cortar uma refeição no dia. Depois comecei a especificar. Vou ficar 15 dias sem jantar. Então a minha última refeição vai ser às 6, café. A Carol colocou aqui, pode colocar café. Lembra, a regra do jejum quem faz é você. Eu não tomo café quando eu faço o jejum parcial, tá? Mas é algo da Alexia. Se eu quisesse tomar café, eu tomaria café, mas é algo meu. Então a regra quem determina é você. Lembra disso. Se quiser tomar café, você pode colocar teu café. Não tem problema, tá? Como eu falei, isso não vai mudar nada em relação a Deus. Então, seja claro em relação às regras do teu jejum e expõe isso para Deus, tá? Então, é importante você inserir outros líquidos para manter a glicose no sangue e também, né, os sais minerais. Se você vai fazer um jejum mais prolongado, tá? Por exemplo, 10, 15 dias, 20 dias, 40 dias, aí precisa de um acompanhamento médico, porque para que você preserve a tua saúde, tá? E para que, né, enfim, você não passe mal, para que você tenha energia para fazer as coisas do teu dia, né, do teu dia a dia, porque você é mãe, né, tem que arrumar a tua casa, tem uma série de coisas para fazer. Qual que é o propósito do jejum? Me conectar mais com Deus. É o quê? Eu mortificar a minha carne para me tornar mais sensível à voz de Deus. Ou seja, enquanto eu alimento meu espírito pela oração, pela conexão que eu tenho com Deus através da palavra, ao mesmo tempo eu mortifico a minha carne através do jejum, tá? Então falamos sobre o jejum total, falamos sobre o jejum com água, e o jejum parcial é quando você restringe alguns alimentos, né? Então você não fica simplesmente sem comer nada, você vai restringir alguns alimentos. Por exemplo, vou ficar 20 dias sem comer nada de açúcar, sem comer farinha branca, sem tomar refrigerante. Esse é um jejum parcial. Restringir uma alimentação, por exemplo, no dia, é um tipo de jejum parcial também, tá? Então, relembrando, falamos sobre o jejum total, corta tudo, jejum com água, pode manter a água ou você mantém alguns líquidos, né? E o jejum parcial é quando você restringe alguns alimentos específicos. Eu já fiz jejum, por exemplo, de 30 dias sem tomar café, né? Entende? Então, assim, pode ser alguma coisa específica também. Mas Deus vai colocar no teu coração, tá? Outros tipos de jejum. A Bíblia também fala de jejum de outros tipos de coisas que não são alimentos, tá? No caso aqui, como exemplo, né? Por exemplo, quando você tem uma conversa com teu marido, você vai fazer um jejum de relações sexuais, por exemplo, durante 15 dias. Você e o teu marido entram num acordo em relação a isso. Não é simplesmente você determinar que você vai fazer esse jejum e o teu marido não concordar com isso, tá? Eu tô citando um exemplo aqui, mas é você e o teu marido decidem, assim como uma amiga minha já fez uma vez com o marido dela, os dois entendendo a importância do jejum, Deus colocou isso no coração deles se absterem das relações sexuais por alguns dias, né, e ficarem conectados a Deus em oração. Então os dois estavam voltados para isso, tá? Não simplesmente você simplesmente deixa de ter relação com o teu marido, ele nem sabe por que isso está acontecendo, entende? Então isso também não é legal, não é algo que agrada o coração de Deus. Um outro exemplo eu vou ficar 30 dias sem rede social, né? É um outro tipo de jejum. Vou ficar 30 dias sem reclamar. 30 dias eu não vou reclamar de nada. Esse é um tipo de jejum que eu recomendo você fazer.
Então, esses são outros tipos de jejum. Ah, vou ficar 30 dias sem ver televisão. Esses são tipos de jejum que você pode implementar, que aí não envolve o alimento, tá? Agora vamos lá, para os benefícios do jejum. Eu quero começar com um versículo, essa parte aqui, que diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres e nem o vinho, tá? Por que eu comecei com essa mensagem? Porque o jejum, qual que é a função do jejum? É mortificar a nossa carne, é matar a nossa velha natureza. E quando eu trago essa mensagem aqui, mostra que Deus, ele não consegue, não é que ele não consegue, Deus, ele não pode trazer a essência dele e remendar a nossa natureza, que era uma natureza antiga. Deus primeiro precisa o quê? Trabalhar o nosso coração, trabalhar a nossa identidade, para que a gente receba a essência dele. Então o odre é a nossa capacidade de suportar o novo de Deus na nossa vida. Então esses odres é a nossa capacidade. O vinho novo é o sangue de Jesus, é a essência de Deus. Então se a partir do momento que o que prevalece ainda é a minha natureza antiga, Deus, a gente não consegue suportar a essência de Deus. Então Deus ele reforma a estrutura para suportar a essência dele, que é uma essência pura, que é uma essência bondosa, que é uma essência santa. Então ele precisa o quê? Nos capacitar, ajustar a nossa estrutura para receber a essência dele, para receber o novo de Deus na nossa vida. E como é que isso acontece? Através do jejum. Quanto mais eu mortifico a minha carne, mais alimento o meu espírito, mais essa minha estrutura passa a ter capacidade para receber esse vinho novo de Deus, tá? Outro benefício, o jejum, ele nos ensina o autocontrole. Então o jejum, ele nos ajuda a adquirir força de caráter. Quando nós jejuamos de maneira certa, aprendemos a controlar os nossos apetites e as nossas paixões, tornamos-nos um pouco mais fortes por provarmos a nós mesmos que temos esse autocontrole. Quanto mais eu mortifico a minha carne, menos ela tem poder sobre mim. Se eu ainda tenho vontade descontrolada de comer doce, se eu ainda me inclino para a pornografia, se eu ainda me inclino para as iniquidades, porque significa que a carne, o desejo da carne, as paixões da minha carne, elas ainda estão mais latentes do que os desejos do meu espírito, do que o meu próprio espírito, tá? Então, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu desenvolvo em mim o autocontrole. Outro benefício, o jejum nos dá poder espiritual. Quando nós jejuamos fervorosamente e da maneira correta, desenvolvemos fé. E com essa fé temos mais poder espiritual. Então ele nos dá um poder espiritual. O jejum, ele nos dá esse poder espiritual. Quanto mais eu me conecto com Deus, mais ele desenvolve em mim. Né? E quanto mais eu me conecto com ele, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais ele desenvolve em mim os dons do Espírito, as habilidades que eu preciso, emocionais e espirituais. Mais a gente vai recebendo de Deus conforme eu me relaciono com ele. A gente vê uma face de Deus que a gente antes não via. Quanto mais eu me conecto com ele na palavra, quanto mais eu mortifico a minha carne, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu tenho de Deus, mais eu recebo de Deus na minha vida. Mais eu me torno a imagem e semelhança dele, tá? Então o jejum, ele nos dá esse poder espiritual. O jejum, pelo fato de eu alimentar mais o meu espírito, mais a minha fé fica mais evidente do que os desejos da minha carne. Amadas, quero saber se ficou claro até aqui toda a explicação que eu dei para vocês referente ao jejum. Pode colocar aqui nos comentários se ficou claro, se você tem alguma dúvida, tá? Eu vou recapitular aqui aquilo que a gente compartilhou. Tá. Quando eu fizer um jejum, eu faço uma rotina de oração diferente, por exemplo? Não necessariamente, tá? É importante você acrescentar na tua rotina de oração o teu propósito, né, do jejum. Tem um propósito.
Eu já fiz um propósito que eu queria conhecer mais de Deus. Deus, eu quero conhecer mais de Ti, sabe? Então eu vou jejuar para que meu espírito esteja mais sensível à Tua voz, para que eu consiga mais me conectar contigo. Mas aí eu orava todos os dias, né, conforme eu fazendo jejum. Então eu orava todos os dias durante o propósito de jejum e oração. Já aconteceu também de eu determinar para Deus o seguinte: Deus, eu vou orar 3 vezes por dia por essa causa. Entende? Daí sim, eu coloquei diante do Senhor aquilo que eu iria fazer. Eu vou jejuar tal e tal coisa, vou jejuar num dia tantas horas, ou em tais dias tantas horas, ou vou cortar tal refeição, e vou jejuar 3 vezes por dia por essa causa, por esse propósito que eu estou aqui designando diante do Senhor, tá? Então, não é que muda, né? Você complementa aquilo que você já está fazendo, tá? E se Deus tocar no teu coração de você, aumentar a tua rotina de oração, aí Deus vai colocar isso diante do teu coração, tá? Mais alguma dúvida, amadas? Mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta para fazer? Aproveitem. Não? Tudo tranquilo? Tá, estamos chegando aí no final da live. Se nesse tempo surgir alguma dúvida, você pode compartilhar aqui nos comentários comigo que eu vou sanar as suas dúvidas, tá? Eu vou recapitular aqui para vocês aquilo que nós conversamos na live de hoje. Quem entrou agora, eu recomendo assistir a live desde o início, porque ela tá bem complementar, né? Vai te auxiliar bastante aí se você deseja implementar o jejum aí na tua rotina ou intensificar, né? Olha que legal. Vai fazer o primeiro jejum, que bacana, Carol, que legal. Eu até recomendo que você espere um pouquinho ainda para fazer o jejum aqui na campanha que eu vou promover aqui no Instagram. Uma campanha de jejum e oração. E a gente vai fazer isso juntas, tá? Então eu recomendo que você espere um pouquinho. Se Deus colocar no teu coração para você já fazer agora, já pode fazer também, não tem problema. Mas vamos lá, nós falamos sobre jejum e oração, né? Comecei falando da oração. Então, quais os benefícios da oração? Citei lá no início. Alimentar o nosso espírito, promover sabedoria. Então, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Falei sobre outro benefício aqui, alinhamento entre os planos de Deus com o nosso coração. Quanto mais eu oro, mais aquilo que eu passo a pedir para Deus é aquilo que Ele já quer me dar. Por isso que a palavra diz, se vocês se mantiverem em mim e as minhas palavras em vocês, vocês receberão tudo aquilo que vocês pedirem. Não é simplesmente porque a gente passa a ser um filho mimado, que qualquer coisa que a gente pedir, Deus vai nos entregar. Mas é que há um alinhamento entre aquilo que nós desejamos e aquilo que Deus tem para nos dar, conforme a gente se relaciona com Ele e promove esse alinhamento, tá? Outro benefício, direcionamento para as decisões. Então, conforme eu me relaciono com Deus, mais eu fico sensível à voz dEle, mas eu entendo pontualmente as decisões que eu preciso tomar, para que eu esteja sempre alinhada com os planos de Deus para minha vida, tá? Experimentamos também a paz que excede todo o entendimento. A oração promove isso. A paz que só Ele pode promover, que é a paz que excede todo entendimento. Nos ajuda a vencer as tentações e recebemos também o perdão dos pecados, porque eu chego diante de Deus e o que eu falo para Deus? O que eu falei anteriormente, a questão não é se eu acerto ou se eu erro, mas a disposição do meu coração em se arrepender. E a partir do momento em que eu oro a Deus pedindo perdão, instantaneamente eu sou perdoada, tá bom? A Lu também colocou aqui que está inspirada a fazer o primeiro dela também. Que legal, que bacana, amadas. Fico muito feliz de ler isso, tá? Citei aqui, por que as pessoas não oram? Primeiro, porque elas não se sentem dignas, elas olham mais para os seus pecados. Segundo, em muitos momentos elas sentem desânimo e ficam sem forças para orar. E terceiro, elas não oram porque acreditam que não sabem como orar. Então a oração não é baseada numa doutrina religiosa, mas no teu coração, a disposição do teu coração, a tua humildade diante do Senhor, para você expor a Deus aquilo que de fato você quer expor, né? Então a gente pode chegar diante de Deus, que é o nosso Pai, sem nenhum tipo de reserva, tá bom, minhas lindas? Aí eu citei alguns exemplos aqui de como orar, tá? Primeiro, fale com Deus sendo vulnerável. Abra o seu coração para Ele. Imagina que você esteja conversando com alguém que você ama, com alguém que tem acesso ao teu coração.
Segundo, conversa com ele pedindo para que a vontade dele seja feita acima de todas as coisas. Citei como exemplo aqui, né, o momento em que Jesus estava no Getsemane e Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja conforme eu quero, mas conforme tu desejas. Então é sempre orar dizendo para Deus fazer a vontade dele, não a nossa vontade. Proclamar também as nossas orações e diálogos com Deus usando sempre a frase em nome de Jesus. Por quê? Diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar, toda enfermidade tem que se dobrar, toda língua tem que confessar, tudo tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Por isso que é importante na oração você inserir sempre em nome de Jesus, tá? Citei os 4 tipos de oração na live também. Primeiro, oração de súplicas, que é uma oração que eu imploro, uma oração com urgência. Deus, que você está desesperado, precisa de ajuda para aquele momento, para aquela situação específica. Outro tipo de oração, a oração em si, que é a conversa com Deus. Citei aqui a oração de intercessão, quando eu oro em prol de alguém, ou oro em prol de alguma situação coletiva, por exemplo, né? Então a oração não é necessariamente pela minha causa, mas pela causa de alguma outra pessoa. Como, por exemplo, talvez orar pela saúde, né, de algum familiar teu, de alguma amiga tua, por exemplo, por alguma causa da tua amiga. Então você pode orar, né, pela causa de alguém. E ação de graças, que é a oração agradecendo mesmo em meio aos desafios que nós estamos sofrendo. Então quando nós agradecemos mesmo em meio aos desafios, essa é a oração de graças, tá? E aí a segunda parte da nossa live foi falando sobre o jejum. O que eu falei? O jejum o que é jejuar? É você ficar sem comer e sem beber. Só que quando eu faço um jejum espiritual, é importante que eu concilio o meu jejum com a oração. Porque se eu simplesmente ficar sem comer e sem beber, me abster da comida e da bebida, eu simplesmente estou fazendo um jejum alimentar, uma dieta. Mas a partir do momento em que eu faço um jejum com Deus, né, naturalmente eu preciso implementar a oração, ter um propósito por esse jejum, tá? Aí, peraí que eu passei um pouquinho aqui. Falei, né, sobre o que é o jejum, o que significa o jejum. Falei aqui também sobre como jejuar de forma correta, tá? E pontuei muito forte aqui que Jesus, Deus, ele não quer o nosso sacrifício. Então não adianta você fazer o jejum a ponto de colocar a tua saúde em risco, a tua vida em risco, para você glorificar o nome de Deus. Isso não é glorificar o nome de Deus, tá? A proposta do jejum é mortificar a nossa carne, nos tornar mais sensível à voz do Espírito e sempre colocar o nosso espírito em evidência além da nossa carne. Porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Então, a partir do momento que eu mortifico a minha carne, eu alimento o meu espírito, mais conectado eu fico à própria essência, a minha própria essência, que é a essência de Deus, tá? Citei aqui para vocês como jejuar de forma correta, né? Então, sempre devemos jejuar com um propósito, como eu citei aqui. Você precisa ter um propósito. Por que você está jejuando? Eu estou jejuando por uma causa no meu trabalho, por uma decisão que eu preciso tomar. Estou jejuando por mais clareza, por discernimento. Estou jejuando para que Deus desenvolva em mim dons espirituais, para que Ele me preencha dos frutos do Espírito. Estou jejuando por uma causa de alguém, talvez algum familiar meu está enfermo. Então você precisa ter um propósito para conciliar aí com o jejum, tá? Coloquei uma observação de que jejum ele não é uma barganha. Você pode colocar esse propósito diante do Senhor, mas entenda que jejum não é uma moeda de troca, não é uma barganha, tá? O que Jesus nos ensina? Pai, que não seja conforme eu quero, mas conforme a tua vontade. Então eu posso expor para Deus aquilo que eu desejo, mas sempre dizendo, Deus, que não seja conforme a Alexia quer, mas que seja feita a tua vontade. Então o jejum nunca é uma moeda de troca. Vou jejuar para receber tal coisa. Vou jejuar para receber uma bênção financeira. Para Deus me dar uma oportunidade de emprego. Não, né? Jejum não é uma moeda de troca, tá? Falei sobre os 3 tipos de jejum, que é o jejum total, quando eu não como e nem bebo nada. O jejum parcial é quando eu restringo alguns alimentos específicos ou algumas refeições específicas. E o jejum de água, o jejum só com água, é quando eu consumo só a água e aqui também eu incluí algum líquido, né? Talvez você queira
ficar sem comer e sem beber nada, mas continua implementando aí o consumo de líquido também na tua rotina. Sobre o jejum total, o recomendado é de 12 dias a 3 horas, tá? O jejum parcial, daí você determina, porque você vai continuar comendo, vai continuar bebendo, né? Então você determina quantos dias você vai fazer. Você pode fazer de 30 dias ou mais, né? Um jejum parcial, por exemplo, cortando açúcar. Você pode ficar um ano sem comer açúcar, né? Isso não vai influenciar na tua saúde. Muito pelo contrário, vai te auxiliar, né? Não vai te prejudicar, eu digo, mas vai te auxiliar. E tem um jejum também que eu coloquei aqui, que é o jejum com água, que deu recomendado também, não é você passar longos períodos, mas você pode ficar um tempo maior comparado ao jejum total, desde que você esteja tomando água direitinho, né? E eu implementei aqui, se você for fazer mais dias, é implementar o consumo de outros líquidos para manter a quantidade de sais minerais e a glicose certinha no teu sangue, tá? E existe também, eu falei aqui sobre os outros tipos de jejum, é quando você se abstém não necessariamente da comida e da bebida, mas de alguns, por exemplo, né, de algumas situações específicas, como por exemplo, se você joga videogame e você joga, mas é viciado até no videogame, vou ficar 30 dias sem jogar videogame. Vou ficar 30 dias sem a rede social, né? Vou conversar com meu marido, a gente quer fazer um jejum, eu e ele, diante de Deus. Então a gente combinou que vai fazer um jejum, vai se abster de relações sexuais, por exemplo. É algo negociável entre você e o teu esposo. Vocês combinaram, durante 15 dias a gente vai se abster de relações sexuais, a gente vai dobrar os nossos joelhos, a gente vai se conectar a Deus por uma causa aqui da nossa família, uma causa específica, ou do marido, ou da esposa, né? Ou do relacionamento, enfim, tá bom? Mas isso tem que ser algo em conformidade com o teu esposo, tá? Nunca sozinho. Falei sobre os benefícios do jejum, que o jejum, ele nos ensina a ter autocontrole, desenvolve em nós o domínio próprio, porque o jejum é uma arma espiritual para mortificar a nossa carne e alimentar o nosso espírito. Então, conforme eu mortifico a minha carne, ou seja, mortifico as paixões e desejos da minha carne, mais evidente fica, né, o meu espírito. Tá? Porque nós somos espíritos, tá? Então, quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu desenvolvo o domínio próprio. E falei sobre também que o jejum nos dá poder espiritual. Ele desenvolve em nós o que? A fé, né? Ele nos preenche dos frutos do espírito. A gente conhece mais a Deus a partir do momento em que eu mortifico a minha carne e estou com o meu espírito mais latente. Conforme eu mortifico a carne e me conecto mais com Deus, mais eu recebo dele. Em que sentido receber dele? Eu não estou falando em receber as bênçãos de Deus, mas receber da presença dele, daquilo que a presença dele pode gerar em mim. Tá bom, minhas lindas? Então, minhas amadas, a nossa live de hoje foi sobre isso, né? Sobre jejum e oração, para você se conectar, né? Desenvolver o teu pilar espiritual. Quero saber se você ficou com mais alguma dúvida. Fiz um aparato total agora referente àquilo que a gente trabalhou na live. Quem chegou agora, eu recomendo assistir desde o início. E na quinta-feira a gente tem outra live, 12h07, né? Nós vamos falar sobre como me livrar da ansiedade. Esse vai ser o tema aí da nossa próxima live, tá? E logo mais eu vou estar compartilhando com vocês também aqui como que vai funcionar e quando será a nossa campanha aí de jejum e de oração. Se tiver alguma dúvida, tu pode me perguntar agora. Tá bom? Fiquei muito feliz dessa live de hoje. É um assunto que eu gosto muito de falar. Quem entrou agora, eu recomendo que assista aí desde o início, né? Porque tem bastante conteúdo valioso aqui, tá bom, minhas lindas? Olha que interessante, né, gente? Deus fala conosco o tempo inteiro, né? 4 páginas tu anotou, Carol. Meu Deus do céu. Que bacana. Tá, fico muito feliz, né, que a live tenha trazido uma consciência diferente sobre o tema e que tenha encorajado vocês a fazerem aí o jejum. Vocês vão perceber que muitas coisas modificam com o jejum, gente. Talvez você não vê algo imediato naquele momento, tá? Talvez você não vê algo modificando naquele momento, mas a longo prazo você vai perceber uma mudança aqui dentro de você que é indescritível, tá? Sua live é resposta de oração, que lindo. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. É isso.
A Bíblia fala muito sobre jejum, gente. A gente tenta vencer barreiras espirituais na força do nosso braço. Não tem como. A gente tem que vencer com armas espirituais. Não adianta eu querer vencer guerras espirituais com a força do braço. Não dá, a gente não consegue. Não consegue. Agora, debaixo do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. O inimigo, ele tem que bater em retirada. Ponto final. Agora, se eu tento resolver algum problema... Às vezes eu olho, gente, um problema natural, eu tenho que recorrer a questões espirituais também, né? Poxa, eu tô tentando uma coisa aqui há muito tempo e, cara, esse negócio não rompe, não vai, não dá, tá tudo travado, né? Você começa a jejuar por aquilo e as portas começam a se abrir de repente, do nada de Deus, né? Porque você tá lutando com as armas certas, né? Então você precisa lutar com as armas certas para você vencer as guerras espirituais. Se você tá nessa live aqui, não é um acaso que Deus te trouxe para cá, né? Porque Deus quer que de fato que você esteja mais perto dele através desse processo de jejum e oração. Passo, tá em Lucas e Mateus. Mateus, se eu não me engano, é capítulo 9, tá? Não, capítulo 6, versículo 9. Mas deixa eu ver aqui pra não falar besteira. Pera aí que eu já vou achar aqui pra você. Essa é a passagem que mais me toca na Bíblia, gente. A gente falou sobre jejum, né? Quando o jejum foi tentado no deserto. Tá. Jesus foi tentado no deserto. Tá lá em Lucas, capítulo 4, capítulo 4, versículo 1 ao 4, tá? Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Você vai encontrar, mas se encontra também em Mateus, tá? Eu achei que era Jesus no Getsemane. Então, minhas lindas, é sobre isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, e surgir alguma dúvida no decorrer aí da nossa, né, do dia a dia de vocês, podem me enviar direct aqui, a gente conversa um pouquinho mais. E eu vou esperar muito vocês na campanha de jejum e oração pra gente fazer isso juntas, tá? Vai ser um momento bem especial, eu tenho certeza que o mover de Deus vai ser sobrenatural, tá bom? Mas eu vou estar divulgando aí nessa semana aí como vai funcionar aqui pelo Instagram, tá bom, minhas lindas? Grande beijo, fiquem com Deus, excelente dia pra vocês, que Deus abençoe. Ai, que bom, amada. Lu, é o que Deus colocou no meu coração. Que massa, que massa. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Olha que interessante isso, né? Que não foi algo que eu havia planejado. Mas é isso, minha linda. Jejum e oração. Você vai vencer as batalhas espirituais em nome de Jesus. Posso orar por vocês? Já que a gente tá aqui, vamos orar? Vamos orar. É que a live é nossa. Se você quiser colocar a tua causa aqui, daquilo que talvez tenha inquietado o teu coração, coloca aqui que a gente vai orar, tá? Coloca a tua causa aqui, o que você quer que eu ore por você, que aí a gente vai fazer uma oração de intercessão agora. Eu vou interceder pela vida de vocês. Pode colocar aqui nos comentários, se você quiser. Se não quiser, eu vou orar pela vida de vocês. Mas se você quiser que eu ore por alguma coisa específica, pode escrever que eu vou orar, tá bom? Você tá aí, o coração tá acelerado, não sei se eu falo, que vergonha, fala, que é o Espírito Santo te dizendo para você escrever. Não precisa ter vergonha, tá? Pode colocar aí, que a gente vai interceder por essa causa. A palavra diz que onde 2 ou mais estão ali em meu nome, ali eu estou. Então é importante a gente orar pela causa uma das outras. A gente quer orar ali sozinha. Não, você tem que orar junto. Você tem que ter grupo de pessoas. Olha, tem como você orar por mim, eu tô orando por essa causa, sabe? E 2 ou mais pessoas, porque é isso que Deus fala, né? Quando 2 ou mais pessoas estão orando pela mesma causa, eu atenderei aquele pedido. Então tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e aquilo que será ligado no céu será ligado na terra. Da mesma forma, aquilo que será desligado na terra será desligado nos céus, tá? Por isso que é importante a gente orar sempre em comunhão, né? Orar juntas aqui. A Carol colocou orar pela causa financeira para Deus dar uma resposta. Tá bom. Lu, quer colocar algum pedido de oração aqui ou quer que eu ore pela tua vida? Se quiser colocar algum pedido, pode ser específico aqui, tá? Se não quiser, também não tem problema. Eu vou orar pela tua vida aí de qualquer forma. Tudo. Vou colocar
um louvor aqui pra gente orar. A casa e o meu coração também. Tu és. Vamos orar então, minhas lindas. Se no decorrer da oração surgir alguma coisa aí, você pode colocar aqui, tá? Pode fechar os seus olhos aonde quer que você esteja. E você, enquanto eu tô orando aqui, você pode ir aí na sua casa, abrindo o teu coração pro teu Pai, tá? Nunca é igual ou pior, tu tens algo melhor. Ah, esse louvor é lindo, gente. Vamos lá então, minhas lindas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer por esse momento que foi preparado por Ti acima de tudo, Deus. Agradecemos pelas palavras que o Senhor trouxe para nós, agradecemos pelas respostas que o Senhor trouxe ao nosso coração, agradecemos, Deus, pelas direções que o Senhor nos deu aqui nesse momento, durante essa live. Agradecemos, Deus, por tudo que Tens feito nas nossas vidas, Pai. Estamos aqui diante do Senhor acima de tudo, Pai. Primeiro, para Te pedir perdão. Pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, pelas nossas insatisfações, pelas nossas inquietações, pelas nossas murmurações, pelas nossas reclamações, Deus. Te pedimos perdão, Deus, pelas nossas iniquidades. Te pedimos perdão, Deus, por muitas vezes ter atitudes que machucam, Pai, o Teu coração, Deus. Estamos aqui diante do Senhor, Pai, sem reservas nesse momento. Tu conheces, Pai, o coração de cada uma de nós que está aqui presente diante de Ti, Pai. Tu sabes aquilo que nós precisamos, Tu sabes exatamente o que Tu precisas fazer para que a gente se torne exatamente aquilo que Tu deseja que sejamos, Pai. Então eu estou aqui, Senhor, diante de Ti, para interceder pela vida da Lu, para interceder pela vida da Carol. Tu sabes aquilo que tem inquietado o coração delas, Pai. Tu sabes, Pai, aquilo que tem aprisionado a vida delas. Eu estou aqui diante do Senhor, Pai, orando, clamando, Deus, em nome de Jesus, para que toda barreira espiritual seja cancelada agora em nome de Jesus, Pai. Que todo espírito de miséria, todo espírito de falência, espírito de contrariedade, todo espírito de dúvida, de confusão, de medo, todo espírito de enfermidade, espírito de morte, Deus, seja cancelado agora diante das nossas vidas, e eu oro em nome de Jesus, Pai. Satanás, Tu não tens força, Tu não tens poder sobre a nossa vida. Então nós ordenamos em nome de Jesus para que Tu batas em retirada agora em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a vida da Lu, sobre a vida da Carol, Deus, prosperidade, aceleração, crescimento, Deus. Eu declaro saúde, Pai. Eu declaro a vida em abundância que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. Porque essa é a Tua promessa sobre nós, Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E nós queremos, Pai, e nós tomamos posse, Pai, dessa vida em abundância que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Seja abundância no nosso espírito, Pai, na nossa identidade, nos frutos do Espírito. Seja abundância nos nossos comportamentos e seja abundância, Pai, naquilo que estamos vendo aqui fora. Nos nossos relacionamentos, Pai, interpessoais, as nossas finanças, no nosso trabalho, Deus. Em todas as causas, Pai, na qual nós não estamos conseguindo resolver sozinhas. Senhor, nós declaramos abundância. Senhor, Tu sabes o que cada uma de nós precisa. Nós temos orado cada uma de acordo com as suas necessidades, Pai, diante de Ti, clamando, suplicando, Deus, intercedendo pela nossa casa, pela nossa vida, Senhor. Mas acima de tudo, Tu sabes o que nós precisamos. Então, Senhor, que não seja feita a nossa vontade, que não seja feito conforme nós queremos, Pai. Talvez o nosso cansaço seja por a gente resistir aos planos que Tu tens preparado para nós. Talvez o nosso cansaço seja, Pai, por a gente querer controlar o processo, por a gente querer assumir, Pai, à frente daquilo que só o Senhor pode fazer. E nós Te pedimos perdão por isso. Porque a Tua palavra diz que o Teu fardo, venham a mim que sou manso e humilde de coração. Aprendam comigo, porque o meu jugo é leve.
Então, Pai, se nós estamos nos sentindo sobrecarregadas, entendemos, Deus, que tem algo que nós não estamos vendo, que tem algo que estamos fazendo que não deveríamos estar fazendo. Talvez, Pai, o nosso coração esteja ainda repleto de incredulidade e nós te pedimos perdão por isso. Clamamos, Deus, para que o Senhor nesse momento nos encha de fé, de autoridade, Pai, de sabedoria, para que o Senhor alargue a nossa mentalidade, Pai, aumente o nosso discernimento, alargue o nosso entendimento, Deus, e que o Senhor nos direcione com sabedoria para cada decisão que a gente precisa tomar. Senhor, que nesse momento, Pai, toda a cadeia que está travada, impedindo o nosso crescimento, seja no nosso trabalho, na nossa finança, nas nossas vidas, Pai, nos relacionamentos com os nossos filhos, na vida dos nossos filhos, Pai, em tudo aquilo que leva o nosso nome, que todas essas cadeias nesse momento, nessa live, seja quebrada agora em nome de Jesus. Senhor, que haja um fluir de águas vivas sobre as nossas vidas, em tudo aquilo que leva o nosso nome. Senhor, acelera, cresce, Pai. Eu declaro prosperidade, crescimento, aceleração, Deus. Eu declaro saúde. Eu declaro, Deus, que as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Eu declaro, Deus, que o nosso coração, Pai, o nosso coração é um coração que será cada dia mais rendido ao Senhor. E esse é o nosso desejo. Nós não estamos aqui, Pai, suplicando apenas por bênçãos e milagres, por aquilo que Tu podes fazer. Mas acima de tudo, Pai, nós ansiamos a Tua presença. Nós desejamos, Pai, Te conhecer cada vez mais. Desejamos o Teu olhar, o Teu toque, o Teu abraço, Pai, o Teu perfume, Senhor. Nós desejamos, Pai, ter uma vida que agrade o Teu coração. Nós desejamos ter um coração íntegro diante de Ti, Pai. Nos ajuda a melhorar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a melhorar, nos ajuda, Pai, a vencer as barreiras, a vencer as tentações, as inclinações da nossa carne, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter um coração manso e humilde como o do Senhor Jesus, Pai. E se assim, Pai, for a Tua vontade, que tivermos que passar ainda por desafios, para nos tornarmos aquilo que o Senhor quer que sejamos, que assim seja, Pai. Assim como o Senhor Jesus precisou beber do cálice de sofrimento, Pai. Se precisarmos beber dos nossos cálices de sofrimento, que assim seja. Porque nós Te amamos e nós confiamos em Ti e cremos que a Tua vontade, assim como a Tua palavra diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a Tua palavra diz que Tu és, Pai, o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Nós não queremos a moeda do mundo, nós não queremos sucesso do mundo, não queremos aplausos do mundo, não queremos, Pai, as bênçãos sem o dono das bênçãos, que é Tu, Jesus. Nós ansiamos o Senhor Jesus acima de tudo, porque se nós estivermos no Teu esconderijo, Pai, tudo aqui fora, nós entendemos que nada aqui fora vai ter o poder de nos desequilibrar, Deus. E é esse o nosso desejo, que as circunstâncias não mais nos comandem, que a gente não seja mais escravo das tribulações e das circunstâncias, mas que a gente seja filhas, Pai, com fé, que tenha um coração rendido ao Senhor. Senhor, eu oro, Deus, colocando diante de Ti a vida da Carol, orando para que o Senhor, Pai, dê discernimento para ela, para que ela não tome decisões baseadas nos seus sentimentos, Pai, mas que tudo seja conduzido conforme a Tua vontade. E eu oro para que, em nome de Jesus, que o Senhor dê uma provisão financeira a ela, Deus, que oportunidades cheguem essa semana e que o Senhor possa dar uma ideia, colocar no coração dela uma estratégia, que ela tire os olhos, Pai, da tribulação e coloque os olhos em Ti, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor agora a vida da Lu, Deus, que está aqui na live também. E quem está chegando agora, se quiser colocar algum pedido de oração, pode colocar. Senhor, eu coloco diante do Senhor a vida da Lu. Tu sabes aquilo que está no coração dela, Pai. Tu sabes as inquietações do seu coração. Tu sabes aquilo que tem gerado medo, angústia, aflição, Deus, tristeza. Que tudo isso, Pai, seja colocado agora. Nós colocamos diante do Teu colo, para que o Senhor intervenha de forma sobrenatural e para que a Tua vontade, Senhor, seja feita. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, quebrando agora, em nome de Jesus, toda a cadeia espiritual sobre a vida da Lu, tudo aquilo que tem aprisionado sua mente, toda opressão espiritual, Deus, que seja cancelada agora em nome de Jesus, todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que tem oprimido a sua identidade, Pai, seja cancelado agora em nome de Jesus. Eu declaro liberdade, cura, Pai, eu declaro aceleração, Deus, eu declaro alegria, a paz que excede todo entendimento sobre a vida da Lu agora em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor intervenha de forma sobrenatural naquilo que ela precisa, em nome de Jesus, Pai.
Senhor, coloco diante do Senhor a vida de todas as mulheres que estão aqui entrando, a Joana, a Fabiana, a Maria de Fátima, Deus. Eu coloco a minha vida diante do Senhor, Pai, para que em nome de Jesus, Pai, a paz que excede todo entendimento esteja sobre mim e sobre toda a vida dessas mulheres, Deus. Que o Senhor guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída, esteja a nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa direita e a nossa esquerda. Que o precioso sangue de Jesus cubra a nossa mente, blinda a nossa mente, Deus, com o teu capacete da justiça. Blinda, Pai, o nosso corpo com a tua armadura, Senhor. Nos reveste, Pai, os nossos pés com os calçados da paz, Deus. Nos revista, Pai, com a armadura que é a palavra do Senhor, Deus. Nos encoraja, Pai, nos fortalece, Pai. Nos alegra, Senhor. Eu declaro, Pai, felicidade, alegria, abundância, prosperidade e saúde sobre a vida de todas aqui presentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Que nem olhos viram, nem escuta essa parte. Escuta essa parte. Ouviram, nem foi sentido. Mesmo assim sou atraído. Isso é viver uma vida com Jesus. Não vai fazer sentido muitas vezes, amadas. Vai doer? Vai ser desconfortável? Vai. Mas é o melhor caminho que você pode escolher, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nem aquilo que engrandece os teus olhos, aquilo que você pode ver nesse mundo, nada se compara àquilo que o Senhor representa para nós e aquilo que Ele tem preparado para nós na eternidade. Nada, exatamente nada. Nada, 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 nada. Fiquem em paz, tá? Se deleite no colo do Senhor. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Não subestima o poder de Deus para a tua vida. Não subestima o poder de Deus para a tua vida. O que Deus tem preparado para mim e para você é: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Gente, a gente tem que pegar a palavra, a gente tem que se apropriar dela no momento da tribulação, a gente declarar a palavra de Deus, sabe? A gente declarar, no dia que você está triste, a minha alegria está no Senhor. A alegria no Senhor é a minha fortaleza. Eu tenho que declarar a palavra, gente. Quando eu achar que eu sou uma fracassada, eu tenho que ir lá na palavra e dizer o que Deus fala ao meu respeito. Deus fala que eu sou santa, Deus fala que eu sou forte, Deus fala que eu sou corajosa, Deus fala que eu sou abundante, que eu sou próspera. E aí você começa a combater o mal com a palavra de Deus. Porque quando você fala, o que Jesus diz ao meu respeito é que eu sou próspera, o que Jesus diz ao meu respeito é que eu sou alegre, o que Jesus diz ao meu respeito é que tudo aquilo que eu coloco a mão prospera. E aí o inimigo tem que bater em retirada, porque todo joelho tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Usa a palavra como escudo, como espada, porque é isso que a palavra diz. Leia lá Efésios 6. Efésios 6 diz a armadura do cristão. E ali você vai entender o poder da gente se levantar com a palavra. Você tem que combater a guerra espiritual com a palavra. Deus diz, haja luz e houve luz, porque a palavra é poderosa. O que Deus tem falado a teu respeito, amada? Qual é a promessa dele para a tua vida? Sabe, isso vale para mim e para você. Por que a gente subestima o poder de Deus? Por que a gente quer determinar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida baseado na nossa ótica, naquilo que a gente está vendo? A gente subestima o poder dele. A gente subestima o poder de Deus. Para de colocar limite em Deus. Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Deus é grandioso, é poderoso. Ele fez tudo aquilo que a gente pode ver e aquilo que a gente não vê. Deus é o dono de todas as coisas. Então a gente tem que parar de limitar o poder de Deus e tem que criar grandes expectativas sobre o que Deus pode fazer na nossa vida, porque Ele é grande.
Porque a palavra é a promessa de Deus para nossa vida. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que os ama. Essa é uma promessa para mim e para você. Então, ó, levanta a tua cabeça. Não anda envergonhada por coisa alguma. É isso que a palavra diz. Olhe para frente, não abaixe a sua cabeça envergonhado. Olhe para frente, ergue a tua cabeça, seja forte e corajosa. Que toda inquietação, toda dúvida que até então tem perturbado a tua mente, ela já foi cancelada agora em nome de Jesus. E agora é um renovo, essa live foi um renovo para mim e para você. Tá bom, minhas lindas? Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem com Deus, obrigada por estarem aqui compartilhando comigo desse momento que foi muito especial. Contem comigo na jornada de vocês, o que precisarem é só me chamar por aqui, tá bom? Grande beijo, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Fiquem com Deus.